Criador de clássicos como O Massacre da Serra Elétrica, The Texas Chainsaw Massacre, 1974, e Poltergeist, O Fenômeno, Poltergeist, 1982, o diretor Tobe Hooper também foi responsável por uma pequena produção realizada em 1981 que não virou referência, não marcou época e nem alcançou sucesso nas bilheterias. Recebendo no Brasil o título de Pague para Entrar, Reze para Sair, The Fun House, o filme pode não ter feito história como os grandes sucessos de Hooper, mas é lembrado até hoje pelo público por contar uma história simples e interessante, que é a cara dos anos 80, além de utilizar como cenário um parque de diversões. Desenvolvendo essa ideia, Hooper mostra como diferente e aterrador pode se tornar um local que passa a ser conhecido a partir de quando as luzes são apagadas. No começo do filme conhecemos a jovem Amy, Elizabeth Berridge, que ao lado do namorado Buzz, Cooper Huckabee, e de um outro casal de amigos, Largo Woodruff e Miles Chapin, procura alguma forma de entretenimento para passar a noite. Logo, o lugar escolhido será um parque de diversões que acabou de chegar na cidade. Primeiramente, Amy se mostra contrária à ideia de seguir com o grupo por causa de uma história envolvendo duas garotas que desapareceram após terem ido para o tal parque alguns anos antes. Ela acaba sendo convencida pelos amigos do contrário e segue escondida dos pais. Uma vez no local, os amigos começam a se divertir com as atrações, até que Buzz tem a ideia do grupo descer dos carrinhos do trem fantasma durante o percurso do brinquedo e se esconder dentro do mesmo para passar a noite no parque fechado. O plano é executado com sucesso e o grupo permanece no interior do trem fantasma sem ser notado no momento em que o parque já está encerrando as suas atividades. Os quatro amigos saem de seus esconderijos e começam a explorar o local, até que, curiosos, começam a observar através de uma janela o que está acontecendo dentro de uma sala. Eles verão então que nem todos os funcionários do local têm aparência ou comportamento como o de pessoas normais, como o filho mutante do dono do parque que possui rosto deformado e comportamento insano. E o que seria uma noite de diversão vai se transformando aos poucos no mais real dos pesadelos para os amigos. Claro que em pouco tempo o grupo será descoberto, claro que serão perseguidos e mortos um por um, claro que quase todos vão morrer, restando apenas um sobrevivente, e não será difícil descobrir quem será essa pessoa sortuda. Pague. Para Entrar não é um filme para se ter grandes surpresas. Trata-se de uma produção ruim por isso? Claro que não. Tobe Hooper consegue criar um interessante clima de medo dentro do parque. Aliás, um dos grandes acertos do diretor foi o de pegar o conceito de parque de diversões e reinventá-lo de forma a causar medo. Algo, na verdade, não muito difícil de ser feito. Você já esteve em um parque de diversões fechado e durante a noite? Trata-se de um local realmente assustador. No lugar de risos e barulho temos silêncio, escuridão, vazio. Em outras palavras, um ambiente realmente macabro, e será nesse novo universo que os quatro amigos vão passar a noite tentando sobreviver a algo que eles não sabem ao certo o que é. Visto hoje pela primeira vez, o filme seria capaz de provocar risos ou constrangimento em uma plateia acostumada com grandes produções do terror atual, repleto de cenas editadas especialmente para provocar susto e de efeitos digitais bem realizados. Para essas pessoas, a já longínqua década de 80 parece ter acontecido na verdade há mais de 100 anos, tamanha a evolução que o gênero tenha passado até hoje. Claro que atualmente vemos excelentes produções assim como grandes porcarias, mas seria injusto renegar o valor que os filmes de terror dos anos 80 tiveram para a época e como influenciaram parte das atuais produções. E Pague para Entrar. Tem justamente esse estilo anos 80, seja na própria forma da história ser conduzida ou simplesmente no figurino usado pelo elenco. Mas engana-se quem pensa que dar a um filme o rótulo de anos 80 é algo negativo. Para o cinema do terror foi
Uma época de boas obras e na qual as produções se tornaram bastante populares para o grande público. O cinema de terror sempre apostou em monstros e situações de medo para vender seus produtos. Desde a primeira vez que filmes com múmias, homens-lagartos e criaturas de Frankenstein foram realizados, o cinema simplesmente passou a aprimorar cada vez mais este conceito. Tudo na vida acontece na forma de evolução, e no cinema não poderia ser diferente, seja na forma de filmar, de editar e até mesmo de lançar um filme. E no começo dos anos 80, novas produções estavam sendo apresentadas ao mundo, como as séries Halloween, 1978, e Sexta-feira 13, Friday the 13th, 1980. E durante toda a década, várias obras de peso foram surgindo como A Hora do Pesadelo, Nightmare on Elm Street, 1984, Hellraiser, 1987, entre várias outras. Trabalhos que existem e são cultuados até hoje, independente da qualidade de cada um. E foi nesse contexto que Pague para Entrar, Reze para Sair foi concebido. Uma época onde vários filmes foram produzidos com orçamentos pequenos, elenco pouco conhecido ou iniciante, personagens com pouca ou sem nenhuma profundidade e diretores criativos. O resultado podia ser positivo ou negativo. Em Pague para Entrar, o diretor Tobe Hooper vai conduzindo a trama de forma a criar um ambiente claustrofóbico para os personagens. Por esse motivo, já pôde gravar seu nome na calçada da fama do terror. Dono de uma carreira irregular, Hooper dirigiu bons exemplares do gênero, como Eaten Alive, 1976, Poltergeist, 1982, além de episódios de séries como Freddy's Nightmare, 1988, e Tales from the Crypt, 1989. Para esse público, é impossível ir a um parque de diversões e não se lembrar em algum momento do filme e principalmente se sentir um pouco temeroso por caminhar neste mesmo lugar sozinho, caso esteja fechado e vazio. Sentir certo receio de andar por esse espaço acontece graças à lembrança do filme. Não que Pague para Entrar seja inesquecível, mas algo desta produção permanece e fica marcado para o telespectador, quase como um trauma de infância. Sabe, eu fico pensando. Exorcista teve 500 mil péssimas imitações escrotas no cinema, cópias baratas, e chegamos a um ponto que filme de possessão já não é mais filme e terror, mas tem adolescente que acha isso legal como funk, ambos são. Abaixo da porcaria, eu fico pensando. Vi pouquíssimos filmes nesses estilo, com a genialidade de Tobe Hooper, que juntou um monte de coisa que parece simples, mas mostra como se faz um filme de terror, mostra algo além do assustador e nos faz pensar que a noite é uma criança, mas também um labirinto do horror e que não é bom. Inventar moda onde você estiver para não ter consequências graves. Porém, Pague para Entrar, Reze para Sair. Vai além disso, mostra algo bem simples do começo ao fim, porém o clima e o cenário vão fazendo a pessoa pensar, nossa, o que vai acontecer com um circo e um clima obscuro sem apelar para retardadices de espíritos, e sim um lugar que iria se torna um palco de terror. Pois se você comete um erro ainda mais em um lugar que você não conhece e não tem para onde fugir, meu amigo, a coisa tá feia ainda mais. Com um elemento, surpresa, sabe? Eu fico pensando, ninguém tentou fazer algo parecido e graças a Deus que nenhum sem noção tentou fazer remake, pois estragaria essa obra e mais pelo menos ninguém pegou a ideia desse filme. E quem sabe fazer algo que possa ser melhor ou do mesmo nível. Estilo. Por fim, jamais me esqueço dessa época. Início dos anos 90. Época que não existia algo pobre, que cada vez mais, hoje em dia, mata o ser humano. Celular, WhatsApp. Pois na época você batia na casa dos seus amigos e combinava algo bacana que a criançada não faz mais se juntar para ver um filme de terror, ou caso então você assistia na melhor.
Companhia a da sua mãe ou seu pai, deixando a diversão mais completa ainda. Que época boa que não volta. Pague para entrar, reze para sair. Um filme. Na minha opinião, injustiçado. Merecia mais reconhecimento pela crítica e o mais legal. Ótimos. Atores que passaram desapercebidos. E o mais legal, um dos vilões do filme que apresenta atrações do circo. Quase em todo filme que depois se mostra um bandidão classe A. Kevin Conway fez várias pontas em filmes, inclusive até chefe de polícia. No filme Justiça sob Tutela com o nosso bom ator que fez Batman no início dos anos 90, Michael Keaton, quando vi aquele olhar rude e de poucos amigos, não acreditei que era o cara muito legal, uma pena. Um ótimo ator que passou desapercebido pelo cinema. Lamentável. Mas são coisas que acontecem. Porém, nada. Tira o brilho desse filme e das atuações convincentes no filme. Pague para entrar. Reze para sair. Merecia uma nota máxima. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo, por favor, muito. Obrigado.